Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Benigor Nova Friburgo, aqui na região Serra do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Carlos César dos Santos, sou emissário do movimento Benigor Friburgo, aqui nessa cidade. Trabalho com o apoio do Raviaco, Vigilante Cidade e também do Moreto do Mas Praga. Gente, hoje vamos fazer um vídeo para falar da Paraxá. A Paraxá da semana, a Paraxá Korah. Paraxá Korah, uma Paraxá que tem muitos elementos, e elementos que estão ligados até o vídeo que a gente está fazendo sobre alcoolismo e egoísmo. Então, gente, é muito importante a gente falar desta paraxá, como todas as paraxá é muito importante. Temos assuntos aqui e vamos falar desta paraxá que é a quinta do livro de Bamidbar, Números, e também é a 28ª paraxá do ciclo anual de Parashot. Gente, nessa Paraxá Korah, ela trata principalmente da rebelião de Korah e sua coligação contra Moshe e Arão, os revoltosos que eficazes, sendo engolidos pela terra. O sacerdócio de Arão se fortalece. Gente, o que era Korah? Korah era um primo de primeiro grau de Moshe Rabbeinu. Ele era um levita importante, uma pessoa que tinha um conceito, tinha muita sabedoria, tinha inteligência, condições financeiras. Então, mas depois de um ano, que Arão já estava no sacerdócio, depois de um ano da colheita do Monte Sinai, após o erro dos espiões, o que aconteceu? Ele resolveu se levantar. E ele queria, gente, segundo Menash, ele queria o sacerdócio de Arão, né? Vestir as roupas do Cohen Gadol. Ele se achava tão capaz de ser um líder como Moshe Rabbeinu. Se não pudesse essas coisas, ele queria ser como pelo menos um líder, né? Pelo menos ser um Cohen Gadol, como Elazar e Tamar, o Nachão, filho de Aminadab, que era nascido em Shivit e Judá. Euxafã, Korah tinha um primo mais novo, também, chamado Euxafã, que Moshe nomeou como Nassi, família de Kehat. Korah também era da família de Kehat, e era muito mais velho que Euxafã. Então, porque Moshe escolheu Euxafã, ao invés de mim, isso ele argumentava. Quando a pessoa que ele me ignorou a posição de Nassi, de Bnei Kehat, é minha por direito. Então ele foi criando coisas na sua cabeça, como Moshe fosse saindo assim, distribuindo o cargo para um, distribuindo para outro, conversando, e coisas da cabeça que é a mentalidade de Moshe. E ele foi colocando na cabeça de um, colocando na cabeça de outro, comprando um, comprando outro, com suas palavras, com sua bela oratória. Então, nós vamos ver o quanto ele lutou acerca do Psixit, quanto ele falou acerca do Psixit, querendo desfazer da Lahá, da lei judaica que foi dada a Moshe Rabbeinu. Então ele se tornou uma pessoa assim, tinha uma esposa também que era complicada, que jogou mais e mais, empurrou mais e mais ele por uma situação mais difícil. Mas é que o Talmud diz, assim leva o homem para o caminho que ele quer, para o caminho que ele escolheu. Nossa vida fica com escolhas. Ele desafiou Moshe e juntou com Gatã e Avirã. Gatã e Avirã, pessoas que deram trabalho desde o Egito, mas Moshe estava tendo muita paciência. Então vamos entrar aqui no um pouquinho dessa paraxá, com o livro Dimensões Místicas da Torá. Tá bom, gente? Vamos lá. Vem conosco. Ato ou intenção, o que prevalece? Nesta paraxá, Torá relata os detalhes da rebelião de Korah e sua congregação. Há uma regra que diz que a ordem em que os acontecimentos não nos são apresentados na Torá não necessariamente corresponde à ordem de ocorrência dos fatos. Porém, o Midrash afirma que Korah se rebelou depois que os espiões voltaram, ou seja, nesse caso, relata na Torá acompanha a sequência dos acontecimentos. Qual era a queixa de Korah? Vamos ver qual é a queixa? Ele invejou a escolha de Safã, filho de Zeel, como nós já falamos, para ser o líder da família dos
Queratitas. Cora, pessoa, meu pai, tem 15 irmãos, Arã, Hebreu, Uzel, os filhos de Arão, o primogênito, já se tornaram líderes. Um é o rei Moshe, e o outro o sumo sacerdote Arão. E eu é que merecia ser designado líder da nossa família. Pois meu pai é o segundo filho, no entanto, Moshe no meu, Erixafã, filho de Uzel, o quarto entre os irmãos de Ixá, pai de Cora. Deve se notar, Cora esperou cerca de 1 ano e meio para reclamar do fato de seu primo mais novo ter sido nomeado líder de um subgrupo da tribo de Levi. Surge então a segunda pergunta, só depois da volta dos espiões, Cora despertou e se revogou contra Moshe por causa de algo que acontecera muito tempo antes, no ano da saída dos judeus do Egito, por ocasião da indicação do chefe das tribos. O Rebbe de Lubavitch explica que a reclamação de Cora foi feita no momento exato após o episódio dos espiões. Antes desse acontecimento, a rebelião não teria fundamento. A Bíblia esclarece que os espiões tinham boa intenção quando tentaram dissuadir o povo de entrar na terra de Israel. No deserto, não era necessário preocupar-se com os aspectos materiais da vida, pois, como dizem nossos sábios, as roupas cresciam junto com as pessoas, a alimentação, a maneira fornecida por Deus, o poço de milho dava água de forma milagrosa, acompanhando o povo em suas andanças, e assim que eles ficavam livres e disponíveis para ocupar-se dos assuntos espirituais com entrasse em Israel. Eles queriam realizar diversas tarefas mudando que afetaria seu grau de espiritualidade. Portanto, para que não houvesse queda espiritual, o povo seria melhor que ele permanecesse no deserto, protegido das exigências do mundo material, vivendo à base de milagres, vendo e vivenciando a presença divina, com disposição total para servir a Deus, envolver-se com o mundo espiritual. Assim pensavam os espiões. Moshe Rabbeinu, com seus gozos refinados, compreendeu a intenção dos espiões. Ele explicou que a vontade de Deus se encontra na prática das mitzvot. É muito bom estar espiritualmente conectado a Deus, mas sua vontade sagrada é que mitzvot sejam cumpridas, algo que só podemos alcançar em Israel. Se uma pessoa estuda a Torá, se estabelece uma ligação espiritual com Deus, mas não pratica o que aprende, ela não cumpre o seu dever. Por outro lado, alguém que estuda a quem falta, portanto, conexão espiritual, mas realiza, mesmo que de forma mecânica determinada, mitzvah, faz a sua obrigação. Quando ouviu isso, Cora se revoltou e disse: se o principal é a prática dos mitzvot, então por que vocês, Moshe e Arão, são os líderes? Caso a conexão com Deus fosse apenas espiritual, faria sentido ter líderes, pois esses têm níveis espirituais mais elevados que o resto do povo. Porém, em termos práticos, no campo da ação, no cumprimento de uma mitzvah, todos são iguais. O mesmo ato que se constituiu a mitzvah é praticado pelo maior tzadik, pela pessoa mais simples. Logo, toda a congregação, todos eles são santos e Deus esquece neles. Moshe respondeu que, embora o principal objetivo das mitzvot seja o seu cumprimento, a sua concretização e exiga a vontade divina, a kavaná, a intenção, o escala espiritual, a quem as pratica são extremamente importantes. Dizem nossos sábios que uma mitzvah realizada sem a devida intenção é como corpo sem alma, ou seja, a obrigação é principalmente cumprida e falta algum fundamento. De fato, a ação prática é o mais importante, mas a kavaná também é imprescindível. E nesse aspecto existem níveis variados que distinguem os líderes das pessoas mais simples. Fenômenos extraordinários revelam o que consiste a natureza. Mas se Deus criar uma criação inédita, a terra abrir a sua boca. Então, gente, aqui nós sabemos que Moshe tentou salvar muito, lutou por Gatã, lutou por Avirã, lutou para que Cora mudasse de ideia, mas nada mudava de ideia, gente. Cora foi por tudo ou nada. Olha que perigo, gente. Tem hora que nós temos que nos refrear, tem hora que temos que raciocinar. Gente, Cora se achava muito importante, ele viu o profeta Shmuel Anavi lá na frente, né? Mas não era ele, era o profeta Shmuel lá na frente. E ele se enganou, estava muito enganado nas suas prédicas. Vamos lá. Esta paraxá descreve rebelião de Cora também, sua congregação contra Moshe Rabbeinu. No final da história, a terra se abriu e engolindo os rebeldes, suas casas e suas posses. Como sabemos que a Cora nos transmite mensagens eternas, até nos mínimos detalhes de suas narrativas, devemos perguntar o que se aprende do tipo de punição que foi aplicado aos revoltosos. Afinal, a Torá poderia simplesmente dizer que eles foram castigados sem especificar de que maneira. A seguinte parábola nos ajuda a compreender o ensinamento contido nesse episódio. Um rei pediu um pintor
extremamente talentoso que pintasse um quadro especial que seria exposto no centro da cidade, para que todos admirassem sua beleza. Conforme solicitado, o artista pintou um cavalo belíssimo e colocou na praça principal à vista de todos. Porém, quando saiu para ver a obra-prima, o rei notou que as pessoas não davam atenção à figura e nem sequer percebiam que havia um quadro ali. Muito surpreso, perguntou ao pintor por que motivo ninguém repara nesse trabalho maravilhoso. O artista respondeu: o cavalo está representado de forma tão perfeita que parece real. Por isso, ninguém se pressiona. Se quisermos chamar a atenção, temos de rasgar a tela diante de todos, assim, vendo que se trata de uma pintura magnífica. É esta também a lição que ensinamos no castigo infligido à congregação de Cora. Estamos tão acostumados com a natureza que esquecemos que tudo é um grande milagre. O solo sobre o qual caminhamos nos parece tão comum e natural que nem percebemos que literalmente estamos pisando em milagres. Para que as pessoas entendam que a sua natureza não passa de um milagre oculto, Deus produz acontecimentos extraordinários, mostrando quem a domina de fato. Nesse modo, fica evidente que o funcionamento regular do mundo material é apenas um dos milagres divinos. Então, gente, sabemos que Hashem criou esse mundo, ele se ocupou através da natureza, né, que os nomes de Hashem, Elohim e Ateva são iguais numericamente. Então, gente, Hashem se ocupou. Aqui, entender que tudo é um milagre. Será que Cora não entendeu que ele estar vivo era um milagre? Que fazer parte da tribo de Levi era um milagre? Estar na condição que ele estava é um milagre? Ter saído do Egito na escravidão era um milagre? Quantos milagres ele presenciou? E viu o que deu com os espiões? E aproveitar o momento para se revoltar contra Moshe Rabbeinu. Gente, nunca se levante contra alguém, nunca se levante principalmente contra o teu mentor, contra o teu rabino, nunca, 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 jamais, jamais crie debates que não levam a nada, gente, debates que vão prejudicar, não, honre o teu rabino, honre o teu mentor, respeite muito, né, porque nós vimos o egoísmo, o que deu o egoísmo de Cora? Nós sabemos que o egoísmo, ele se tornou o centro de tudo. Ele queria tudo para ele, tudo da maneira dele, tudo da forma dele. Com a sua prédica, comprou Natan, virou, comprou mais 250 homens. Hashem é muito misericordioso, mas ele teve que abrir a boca da terra. Um milagre diferente, uma coisa diferente, para mostrar que Moshe Rabbeinu era diferente de todos. E para mostrar também que nós mesmos, nós nos jogamos no abismo, nós criamos situações difíceis para nós. Mas às vezes, Shalom, que nós possamos acordar, não crie situação difícil para você, para mim, não, nós, que às vezes, Shalom, que nos livremos de situações difíceis, de egoísmo, de ego, mas que possamos ter o altruísmo, saber dar, saber compartilhar, saber ser amigo, saber ouvir, saber abraçar, saber amar, compartilhar aquilo que é bom. Sem prejudicar ninguém, sem cavar cova para ninguém. Porque quando você cava uma cova, muitas das vezes para alguém, quando a pessoa cava aquela cova, ele mesmo pode cair dentro dela, foi ele que cavou. Então não cave cova para ninguém, não prejudique ninguém, não queira ser maior nem melhor do que ninguém. Nós estamos aqui, São Benoa, Patinoa, estamos caminhando junto com o povo judeu. O povo judeu é o povo do livro. Respeite o povo judeu, é a nação sacerdotal. Hashem escolheu, é a porção, é a herança de Hashem. As nações são abençoadas por Hashem. Sim, são abençoadas por Hashem. Quando faz a vontade de Hashem através da luz do povo judeu. Tá bom, gente? E ai, se não fosse o povo judeu no mundo, o povo não ia conhecer e entender o que é Deus. Entender de forma pax, porque a essência de Deus, só Ele tem de Ele. Ele é o Criador do meu ser criado. Tudo de bom, até a próxima. Que a Hashem vos abençoe. Mashiach já. Tchau, tchau. Hazak, Hazak. Tudo de bom.